Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu tenho certeza absoluta disto que eu vou falar para vocês. O texto da palavra de Deus hoje vai tocar o nosso coração. Creia nisto. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearemos juntos. E Jesus quer fazer uma ceia maravilhosa e poderosa no nosso coração, através da palavra de Deus. Vamos abrir as portas do nosso coração. Vamos juntos? Então vamos prestar bastante atenção neste texto. Por que dizer-te então, ó Jacó? Por que repetir, ó Israel? Escapa meu destino ao Senhor? Passa meu direito despercebido a meu Deus? Estas palavras significam: Deus esqueceu de mim? Muitas vezes ouvimos esta pergunta. A pessoa dizer que tem a impressão que Deus esqueceu-se dela. A resposta da palavra de Deus para você que pensa assim, ou quem sabe não pensa assim, mas está passando por uma dificuldade, é esta: não o sabes? Não o aprendeste? O Senhor é um Deus eterno. Ele cria os confins da terra sem jamais fatigar-se nem aborrecer-se. Ninguém pode sondar sua sabedoria. Deus dá forças ao homem acabrunhado. Ele dá forças ao fraco, diz a palavra de Deus. Redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se e jovens robustos podem cambalear. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Eu vou repetir esse versículo. Mas aqueles que contam com o Senhor Jesus têm as suas forças renovadas. Ele dá-lhes asas de águia. Correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. Mas aqueles que contam com o Senhor. Esta palavra, essas palavras são chaves para a nossa vida espiritual. Contar com o Senhor Jesus. E quando é que nós contamos com o Senhor Jesus? Quando realmente nós o buscamos com fé. Nós invocamos o seu nome, nós lemos, meditamos e vivemos a sua palavra na força e no poder do Espírito Santo. Nós buscamos a Eucaristia, nós voltamos para a igreja se nós estivermos afastados dela, nós voltamos a participar da missa, de um grupo de oração, e cada vez mais nós iremos nos convertendo a Jesus, nós iremos nos convertendo à sua palavra, e a nossa vida se transformará, e aí Ele nos dará força, e aí Ele resolverá todos os nossos problemas, porque a palavra de Deus diz: aqueles que contam, que confiam no Senhor, são como monte Sião, eternamente firmes. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? A palavra de Deus está dizendo isto. Se Jesus, nós confiamos nele, se Jesus é a nossa luz, se Jesus é o nosso verdadeiro Salvador, porque nós podemos procurar outra salvação, outro Salvador, outros falsos deuses, mas o verdadeiro Jesus, se ele vem até nós, como foi dito, através da conversão, da igreja, da meditação da palavra, da oração, de uma comunidade de oração, da conversão a Ele, Ele redobrará as nossas forças, Ele renovará a nossa vida, e através de nós, como diz a palavra de Deus, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua família. Quantas pessoas têm buscado a salvação para si e para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, e não têm encontrado, e as suas forças estão enfraquecendo, porque estão em caminhos errados.
Volte-se para Jesus. E isto você pode dizer, mas eu não tenho tempo, a minha vida é um eterno correr, eu tenho muitas novelas para assistir, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família para tomar conta, eu tenho a minha casa, mas assim, meu irmão, minha irmã, nós não iremos poder contar com Jesus. Jesus diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim nós iremos, permanecendo em Jesus, conhecer a vida em plenitude que Ele prometeu a todos os seus filhos. Aqueles que contam com o Senhor, aqueles que confiam no Senhor, são eternamente firmes. E a palavra de Deus nos acaba de dizer isto, não é verdade? Ele renova a nossa força, Ele renova a nossa vida, Ele renova o nosso casamento, Ele renova os nossos filhos, Ele renova a nossa vida, Ele renova a nossa família e renova o nosso trabalho, mudando o nosso pensamento, o nosso ser, planificando a nossa vida do seu Espírito, para que possamos não somente conhecer, mas viver a palavra de Deus que cura, a palavra de Deus que revela Jesus, a palavra de Deus que nos faz contar e confiar em Jesus Cristo, nosso Senhor, que virá sempre que nós o invocarmos com fé, para nos salvar, nos curar e nos libertar. Amém, Jesus. Aleluia! Os que confiam no Senhor renovam as suas forças como as da águia. Correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. E nós vamos ler, não é, Regis, alguns testemunhos aqui do Terço da Libertação. Testemunhos de pessoas que colocaram a sua confiança no Senhor e foram restauradas, tiveram as suas forças renovadas, forças do corpo, forças da alma, forças do espírito, porque confiaram no Senhor Jesus e no momento da tribulação invocaram a quem? A Jesus, porque sabiam muito bem que aos homens não foi dado outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, só o nome de Jesus. Só Ele tem o poder para nos salvar, nos curar, nos libertar, porque Ele é Deus. Então, o primeiro testemunho aqui, muito lindo, é da Ana de São Luís do Maranhão. Meu Deus do céu, vem testemunhos do Brasil inteiro. E diz o seguinte: quero dar o meu testemunho do poder da oração do Terço da Libertação, para que as pessoas descrentes, como eu era até então, possam romper esta barreira de incredulidade e sentir e provar como Jesus é bom e poderoso. Durante uma depressão pós-parto, que além de me tirar o sono e o apetite, estava fazendo cair todo o meu cabelo, eu chorava muito e já pensava em suicídio, quando iniciei a oração do Terço da Libertação, depois de ganhar o livro da minha tia. E quantos casos de pessoas com depressão pós-parto chegaram mesmo até as últimas consequências. Louvado seja Deus, porque na hora da aflição sempre surge alguém com um testemunho de Jesus. E ali está o Terço da Libertação, não é? Pronto a ser ofertado e vem como uma solução divina para essas pessoas. Eu não tinha muita fé no princípio, mas estava tão desesperada que chegava a rezar o Terço da Libertação 5 vezes seguidas. E ela começou então a invocar o nome de Jesus, Regis. E o que aconteceu? Milagrosamente fui melhorando, as forças vieram. A oração me ajudava a relaxar, eu voltei a dormir, a alimentar-me e diminuiu a queda do cabelo e o meu cabelo voltou a crescer. Foram 2 meses de angústia que me ensinaram a ter fé e paciência e a sentir Jesus sempre comigo. Jesus está vivo, Regis. E olha, ela continua assim: mesmo com esse milagre, eu não enviei o meu testemunho, mas a minha fé
foi colocada à prova no dia 23 de outubro de 99. A minha filhinha de 11 meses foi internada com uma pneumonia gravíssima que havia comprometido todo o seu pulmão direito. Então, eu comecei a orar o terço da libertação, pedindo a Jesus que curasse e libertasse a minha filha daquela doença. Ela teve que fazer uma punção no pulmão e foi colocado um dreno. Ficou entre a vida e a morte. Quando vinham as crises de falta de ar, de cansaço, de febre, eu rezava o terço da libertação, chorando muito, mas com muita fé no poder de Jesus. E novamente o milagre acontecia. Quando acabava de rezar o terço, minha filha apresentava melhora na respiração. E aos poucos a infecção foi cedendo. Foram 15 dias de internação e muita oração. Graças a Deus, a Nossa Senhora e ao terço da libertação, minha filhinha foi salva e hoje ela está em franca recuperação. E eu confio cada vez mais no poder da oração do terço da libertação. E ela aprendeu a confiar na infinita piedade e misericórdia de Jesus Cristo, que mudou a minha vida. Hoje, já não sou mais uma pessoa descrente e não oro só para pedir, mas oro também para agradecer as bênçãos que o Senhor Jesus tem derramado na minha vida. Obrigada, Senhor. Interessante esse testemunho, né, Maísa? Da Ana de São Luís, no Maranhão. Ela ora também para agradecer. Será que nós fazemos parte daqueles 9 leprosos que foram curados por Jesus e foram embora e não se lembraram de agradecer a Jesus? É sério isso? Esse testemunho nos chama atenção para isso. Nós precisamos louvar mais e agradecer mais a Jesus pelas maravilhas que Ele tem realizado na nossa vida. O testemunho de Judite, da cidade de Senador Firmino, em Minas Gerais. Desde o dia 13 de dezembro que estou querendo escrever esta carta para lhes contar que eu alcancei uma grande graça vendo o programa Rabone e Você e também o programa do Terço da Libertação, porque o programa Rabone e Você, ele se chama também Programa do Terço da Libertação. Na hora que vocês disseram que era para colocar a mão no lugar onde doía, eu coloquei. Senti uma coisa tão diferente que parecia que Deus estava me tocando e me curando. Há 3 anos que eu estava, 3 anos, que eu estava sentindo muitas dores nas pernas. Tenho dificuldade para andar e já fui em vários médicos e nada de melhorar. Mas ficou gravado no meu coração aquelas palavras do Evangelho de São Mateus que vocês disseram, no capítulo 11, versículo 28, e nunca mais eu vou esquecê-las. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Eu tive fé naquela hora que vocês oraram uma conta do Terço da Libertação. E nem sei como agradecer a Jesus por tanta emoção. Foi muita emoção que eu senti. Eu chorei muito. E eu, que não podia quase nem andar, pulei de alegria, porque estava quase arrastando para andar. Graças a Deus, posso falar que estou curada. Obrigada, Senhor, por este maravilhoso programa Rabone e Você. Deus os proteja. Eu rezo sempre o Terço da Libertação. Regis, aquela continha no final do programa é o momento da graça e do milagre, viu? Porque quantos testemunhos têm nos chegado. E outra coisa, vocês repararam, primeiro um caso de depressão, agora um problema físico e agora um testemunho de ordem familiar. No dia 1º de junho de 99, meu marido saiu de casa e foi direto para a casa da sua amante. Que tristeza! E quantos lares nessa situação. Este era um problema que vínhamos enfrentando há 8 meses.
Foi tudo muito triste para mim, para meus 3 filhos, pois éramos uma família bastante unida. E faz 22 anos que somos casados, uma família que se desestrutura por um adultério. Quanto sofrimento para todos e quantos traumas para os filhos. Logo depois que ele saiu, uma tia telefonou para minha mãe e ela falou que a minha mãe devia comprar o Terço da Libertação, o livro do Terço da Libertação e rezar comigo, pois Jesus, através desta oração do Terço da Libertação, estava fazendo milagres na sua cidade. Eu louvo a Deus, porque sempre no meio da tribulação tem ali a mão de Jesus que se estende através de uma mão amiga e vem oferecer cura, salvação e libertação através do Terço da Libertação. Minha mãe trouxe o livro e começamos a rezar juntas naquele dia mesmo, eu, ela e 2 amigas. Já no primeiro dia eu tive uma melhora, pois a minha tristeza era profunda. Fizemos 4 novenas seguidas, 36 dias. E durante esses 36 dias, Jesus foi agindo, foi operando, a graça de Deus foi acontecendo nessa família. Durante as novenas, meu marido começou a falar em voltar. E no penúltimo dia da 4ª novena, ele voltou para casa. Eu agradeço muito a Deus por essa grande graça alcançada. Amanhã, dia 7 de agosto de 99, estaremos comemorando 23 anos de casados e, graças a Deus, com meu marido em casa. Obrigada, Jesus! É a Cristina do Rio de Janeiro. Que beleza de testemunho, não é? Muitos casamentos têm sido salvos por Jesus. Meus irmãos, tantas outras cartas recebemos de pessoas que têm sido curadas, salvas, libertas através da oração, desta continha que fazemos com muita singeleza e muita fé no nome de Jesus, do Terço da Libertação. Vá apresentando a Jesus uma necessidade, vá colocando a mão aonde está doendo. Jesus tem poder de transformar a sua vida agora. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças, renovam as suas vidas, renovam as suas famílias, renovam o seu trabalho, renovam plenamente todo o seu ser. Então, com fé, no nome de Jesus, nós vamos orar agora. Se Jesus me libertar. Se Jesus me libertar. E a minha família. E a minha família. Nós seremos verdadeiramente livres. Nós seremos verdadeiramente livres. Jesus tem piedade de nós. Jesus tem piedade de nós. Com fé, meus irmãos. Jesus cura-nos. Jesus cura-nos. Jesus salva-nos. Jesus salva-nos. Segurando nas mãos de Jesus um grito de libertação. Jesus liberta-nos, Senhor. Louve e agradeça, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela salvação, cura e libertação que o Senhor já realizou, está realizando. Glórias a ti. Glórias a ti, Senhor. Mas você não acha que os nossos irmãos que estão nos vendo e ouvindo, acho sim, já está na hora deles orarem o Terço da Libertação diariamente por eles e por suas famílias? É isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Comece hoje mesmo. Meu Deus, que bênção que Deus nos dá, não é verdade? Lançamos uma nova edição do Terço da Libertação, edição 2º semestre do ano 2000, e tiramos dos outros livros todos os testemunhos e inserimos centenas de novos testemunhos. Vale a pena ler esses testemunhos. Vocês viram, é impossível nós lermos aqui no programa Rabone e Você todos os testemunhos que recebemos. São centenas, são milhares deles, todos maravilhosos, exaltando o nome de Jesus. Mas através do livro você vai ter a sua fé aumentada em Jesus. Claro, os testemunhos suscitam fé no nosso coração.
Com esta alegria, mas que alegria o Senhor nos deu no programa de hoje, não é? E que Os certeza que confiam no Senhor que o Senhor renovam suas forças, não é? Nós tivemos as nossas forças renovadas no nome de Jesus. Você não sentiu isso? Com essa alegria que Jesus colocou em nossos corações, com uma nova esperança, com uma força renovada, uma força no poder, na confiança de que dias melhores virão com Jesus, vamos olhar uns para os outros, vamos nos perdoar, vamos nos abraçar, vamos sorrir e dizer: sorria, Jesus te ama. Abraça-se em nome de Jesus. Jesus te ama. Jesus te ama.